Olá, eu sou Luana Panucci de Almeida. Olá, eu sou a Emily Dalcortina. Olá, professor, eu sou Beatriz Cristina Douglas. Oi, eu sou a Emily Prestes e eu vou começar com a introdução da nossa aula. Então, a quantidade de movimento é uma grandeza física. Isso vem do resultado da relação entre a massa em quilogramas e a velocidade em metros por segundo. Já a colisão é o ato de dois ou mais corpos se deslocando no espaço por um breve momento, exercendo força um sobre o outro, alterando o seu estado de deslocamento. E a conservação da quantidade de movimento, ela é a alteração de deslocamento dos corpos depois de uma colisão, onde a velocidade inicial ela é igual à velocidade final, conservando o movimento. Oi, gente. Então, eu vou falar um pouco sobre a quantidade de movimento. Em primeiro lugar, a gente tem que saber o que é a quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento é uma propriedade física relacionada ao movimento dos corpos. Também, a quantidade de movimento é dada pela expressão Q igual a m vezes v, onde Q é a quantidade de movimento, m é a massa e v é a velocidade. A conservação da quantidade de movimento, ela é um princípio físico e ela parte do pressuposto do desprezo e da desconsideração dos efeitos das forças dissipativas. Que nós temos um exemplo como a força de atrito ou até mesmo a força de arraste. Em suma, a quantidade de movimento inicial de um corpo, ela será a mesma quantidade do movimento final. Por quê? Porque essa quantia de movimentos, essa quantidade de movimento dos corpos de um sistema isolado, ele partirá do pressuposto da teoria da conservação da quantidade de movimento. Então, ele vai conservar à medida que a massa a massa dos corpos e a massa da quantidade de movimento será a mesma entre a quantidade de movimento inicial e a quantidade de movimento final. Nós não podemos esquecer também, quando um sistema é dito isolado, a sua resultante das forças externas que atuam, elas são desprezadas, como foi explicado no começo do vídeo. E a quantidade de movimento do sistema, ela pode permanecer constante, ainda que a energia mecânica, outras energias, elas não permaneçam. Por quê? O princípio de conservação do movimento, ele é independente. Então, as colisões. Seria a aplicação imediata dos conceitos de quantidade de movimento e impulso, e o teorema do impulso é no estudo do choque entre corpos. No caso, em qualquer choque entre dois ou mais corpos, a gente considera que o sistema é composto apenas por eles. Portanto, sem a existência de forças externas ao sistema, haverá sempre a conservação de quantidade de movimento. E quando, por exemplo, dois corpos se chocam, eles continuam o movimento unido. E isso é chamado de choque perfeitamente inelástico. Neste caso, embora a quantidade de movimento se conserve, existe uma significativa perda de energia cinética do sistema. Então, para o estudo dos choques, a gente define o conceito de coeficiente de restituição, e o numerador representa a velocidade de afastamento entre dois corpos, ou seja, a velocidade com como eles se afastam em relação um ao outro. O denominador representa a velocidade de aproximação relativa entre eles.